Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e aqui estou eu hoje para falar de um assunto que pode ser um pouco polêmico, porque eu vou falar aqui de uma perspectiva um tanto pessoal. E aí já convoco aqui os meus colegas psicólogos de plantão. Se você aí é psicólogo, é psicóloga, estudante de psicologia que já está em atendimento clínico, já me ajuda aqui embaixo nos comentários, porque eu também quero saber a perspectiva de vocês. Porque hoje a gente vai falar sobre tipos de pacientes, de clientes que são os mais desafiadores, aqueles mais difíceis de acompanhar dentro da clínica de psicologia. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Porque em todo campo profissional tem a sua dificuldade, eu imagino que no seu campo tem e assim no meu também existe. Fica comigo nesse conteúdo aqui até o final, porque hoje esse será o conteúdo a ser abordado e desvendado aqui no Acidamente. Gente, olha, muitos de vocês comentam aqui, mandam mensagem pra mim lá no meu Instagram falando: Ana, eu gosto muito do Acidamente, porque aqui é o lugar onde você fala de assuntos que nenhum psicólogo fala em nenhum outro lugar, ou pelo menos é difícil de encontrar. E também é difícil de encontrar todos esses assuntos de bastidores que psicólogos não costumam falar, todos reunidos em uma única plataforma. E aí eu te pergunto, cara pessoa, se você está aqui até agora, não se inscreveu, por que cargas d'água comete esse erro? Vou deixar aqui esse tempo para você refletir e se ao final desse conteúdo você achar pertinente, cogite a hipótese de se inscrever, deixa aqui o seu like e ativa o sininho de notificações também, porque semanalmente tem conteúdos novos aqui no canal, falando de conteúdos técnicos, conteúdos de bastidores, tirando dúvidas de vocês, que é sempre um prazer ter vocês aqui também comigo nesse trabalho em conjunto. Bem, quando a gente fala em pacientes mais difíceis de atender, como eu comentei no início, é muito difícil eu dizer disso, porque parte de um pressuposto que eu vou deixar aqui os meus comentários pessoais. Não tenho como fazer um comentário deixando aqui uma generalização, porque pode ser que o meu colega X, a colega Y não concordem com esses pontos de vista, pode ser que concorde com um ponto aqui, outro ponto acolá, mas lembre-se sempre que eu não falo aqui no Acidamente, não falo em nome dos psicólogos brasileiros, de nem psicólogo de nenhum lugar do mundo. Eu falo aqui das minhas experiências, do que eu sei, do que eu vivo, enfim, daquilo que eu tenho informações, que eu só posso saber de mim, né? Não tem como saber de outras pessoas. Respondendo aqui, começando, né, pelo menos a responder. No meu campo de atuação, quando eu lido com pacientes, eu não vou dizer aqui, gente, que os mais difíceis são por questões de diagnóstico. Pacientes depressivos ou pacientes ansiosos são mais difíceis do que pacientes com TDAH. Não é assim que funciona, pelo menos na minha linha de raciocínio. Eu sempre me interesso muito mais pelo tipo de envolvimento que o paciente, que o cliente tem durante as sessões, sabe? Pode ser o paciente com maior nível de comprometimento em atenção, por exemplo, dando aqui só uma pincelada para você imaginar só uma situação hipotética. Pode ser que esse paciente tenha um comprometimento alto em situações que demandam atenção, como a psicoterapia, mas que ele se compromete, que ele semanalmente está na sessão, que ele se compromete com a reflexão, que está ali pontualmente, sabe? Que você percebe o compromisso. Agora, existem outros pacientes que
Aí já tem outras questões simbólicas, outras questões de cunho inconsciente, na maioria das vezes, que não possuem esse mesmo nível de atenção, de cuidado, de acuidade, até mesmo com o compromisso do comparecimento, sabe? Os pacientes dos bolos, os pacientes dos atrasos, isso acontece e, de certa forma, isso atrapalha bastante o processo. Eu não vou dizer que o prejudicado maior é o psicoterapeuta, porque eu estou prestando um trabalho para uma pessoa que contratou o meu serviço. Embora, é claro que se eu fiz um acordo com uma pessoa de cumprir um horário de um dia na semana, eu vou acreditar, por óbvio, que aquele horário está bom para aquela pessoa, né? Se não tiver, o que a gente espera, o que eu imagino que você também espera, é que haverá ali um acordo para mudança de horário ou de dia, por exemplo. Mas existem casos de pacientes que não possuem tanta atenção aos compromissos. Compromissos de agendamento, compromisso de envio de documento, por exemplo, quando necessário, até de pagamento também, o que compromete aí já a questão organizacional da empresa, do profissional. Então aí já é uma questão um pouco mais desgastante de ter que trabalhar em conjunto com a pessoa, sempre lembrar o paciente, sempre estar ali na parceria, e é um pouco cansativo, sim. Eu acho que essa é uma característica de um paciente que é difícil de lidar. Um paciente sem compromisso um paciente sem compromisso. Acho que sim. Pior que aqui eu tô agora pensando, né? Acho que esse da falta do compromisso pra mim é tão sério que agora eu estou pensativa. Outro tipo de paciente também que é difícil de manejar em terapia, falando como psicóloga aqui, são os pacientes inflexíveis. Inflexíveis no sentido de mudança de pensamento ou de aceitar outras opiniões. Eu sei que é um processo que cada um ali tem o seu tempo, cada um tem também o seu limite, precisa de um tempo. Eu, como psicóloga, aceito isso, faz parte do meu papel, mas já que é para falar aqui de características de dificuldade, elencando aqui algumas dificuldades, acredito que essa é uma dificuldade competitiva nesse tópico aqui, disputando com o paciente descompromissado, são os pacientes inflexíveis. Você sugere alguma coisa, a pessoa não acata, não aceita, ou se acata e aceita, logo depois também volta ao que era antes, e é muito difícil mesmo manejar uma condução terapêutica com uma pessoa que não assume um erro, não aceita uma provocação, não aceita uma mudança. E a psicoterapia, no final das contas, é isso. É uma provocação no sentido de uma pergunta, uma pontuação de uma repetição que está estabelecida, que talvez não seja algo que o paciente queira, só que ele não percebe. Esse tipo de coisa que a gente já falou aqui no canal algumas vezes. Mas esse é um ponto interessante. E eu acho que para fechar esse top 3 de pacientes, clientes difíceis de lidar em psicoterapia, são os pacientes que não querem fazer terapia. Os pacientes que fazem psicoterapia por obrigação, porque a mãe, o pai mandou, porque a escola encaminhou, porque a namorada ou o namorado disse que terminaria se não fizesse terapia. Sabe essas coisas assim que a gente escuta e que acontece de verdade? É difícil, muito difícil, ter que convencer alguém que ela precisa de ajuda, sabe? Acho que a premissa básica de quem faz psicoterapia é compreender que ali tem alguma coisa a ser
cuidada. Isso quando não é uma questão de saúde mental no quesito assim, o diagnóstico, a pessoa que está de fato adoecida, passando por uma síndrome, uma crise, sabe? Alguém que está com um problema de relacionamento, questões de trabalho, dificuldade escolar, nesse sentido que eu estou querendo dizer, assim, algo mais comportamental, mais de desempenho, alguma mudança brusca ali na relação. É difícil, quiçá impossível, acompanhar uma pessoa que faz terapia se sentindo obrigado ou obrigada. Certa vez, eu ouvi de uma colega psicóloga um relato no qual um paciente foi bastante provocativo no início, descrevendo que ele começaria a fazer terapia com ela. Entretanto, ele esperaria ali uma quantidade de sessões mínimas para que ela o convencesse de que ele devesse fazer terapia. Gente, eu achei isso de um mau gosto, sabe, assim, de um péssimo tom, que eu nem sei por que ela aceitou esse paciente. Realmente, assim, essa daí vai pro céu direto, céu terapêutico direto, porque, olha, para aguentar esse tipo de demanda, já é difícil lidar com a demanda do paciente, sabe? De certo, ele tinha lá as questões dele, de certo, tinha os motivos, as provocações, não sei por que ele já chegou com essas 17 pedras nas mãos. Mas, poxa, né? Você estuda pra caramba, você rala pra caramba, e aí você atende uma pessoa e você ainda tem que convencer que seu trabalho pra ela é um trabalho necessário. Ah, mano... Por favor, né? Ai, eu tô tentando levar no bom humor, gente. Estou tentando levar no bom humor, porque o tema aqui também me irrita um pouquinho. E olha, novamente, esses temas aqui são temas pessoais, que são pessoais também da Ana Paula de 2022. Pode ser que em 2023, 2024, com novas experiências, novos olhares, eu mude de ideia. Pode ser que já editando esse vídeo, eu mude de ideia. Então, fique atento aí no canal, fique atento a novos vídeos, a novos conteúdos. Fique atento também sempre nas minhas redes sociais, sempre aparece por aqui, sempre tá linkado também nas descrições para você me seguir, sempre tem conteúdos novos. Vai me seguindo por aí, por onde der, por onde você quiser. Você chegou até aqui e gostou desse conteúdo, como a gente conversou lá no início, cogite seguir, cogite se inscrever, que é importante ter vocês por aqui também, para criadores de conteúdos independentes. Ter vocês aqui, ter a sua participação, o seu engajamento, é o que faz a gente continuar trabalhando. Então, muito obrigada pela sua participação, por ter ficado comigo aqui até o final. Um beijo e até o próximo aqui no Ask da Mente. Tchau, pessoal!